Graça e paz sobre a tua vida. O verdadeiro tabernáculo. Como nós precisamos parar de pensar no aspecto religioso, no aspecto visível, de buscarmos nas coisas visíveis a aparência daquilo que é eterno e não entendemos que em Cristo tudo isso foi mudado, tudo isso foi renovado e Ele trouxe um novo entendimento. Nós precisamos compreender qual é o verdadeiro tabernáculo que Deus construiu. Planejou desde os tempos eternos para nós, para revelar a sua glória, para fazer-se conhecido, visível entre os homens. Nós temos que entender estas coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, ele se referindo a Cristo, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, deste tabernáculo que precisamos entender, não foi feito por mãos humanas, não tem uma visível aparência. Pedro fala sobre isso. Pedro fala em sua carta, ele diz que Deus está construindo um templo, aonde nós somos as pedras vivas, esse templo aonde ele habita, onde ele está. Se entendermos essas coisas, se compreendermos esses aspectos, a gente muda a perspectiva de olhar a maneira de viver, a maneira de encarar, a maneira de andar segundo aquilo que seja a vontade de Deus. É importante, é extremamente importante compreendermos a vontade de Deus. Precisamos nos empenhar nisso, precisamos ler a palavra, precisamos refletir sobre o que ela fala. Não na perspectiva, talvez, do que temos aprendido até hoje, mas numa renovação de entendimento. Olhando, buscando, desejando ardentemente conhecer a vontade do Pai. Porque quando a gente faz assim, Ele se revela, Ele se mostra, o nosso entendimento é iluminado e as barreiras, as fortalezas são destruídas, como Paulo escreve. Ou seja, todo sofisma é quebrado, é derrubado, é destruído. E precisamos entender. Deus está construindo um templo. A igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, do qual nós somos membros, fazemos parte, fomos inseridos, unidos pela comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz nessa jornada, no entendimento, mas nós precisamos buscar a vontade de Deus, desejar ardentemente conhecer essa vontade para viver, para ter, para entender, para compreender sobre esse tabernáculo, sobre esse templo que Deus está construindo, a igreja, aonde está a presença de Deus. E a gente precisa olhar, refletindo à luz do Velho Testamento, as coisas que traduzem a igreja, a verdadeira realidade que Deus quis e mostra nos últimos tempos. A igreja é o local da presença de Deus. No Velho Testamento, o que era? Monte Sião. Por isso a igreja é o Sião, é o lugar da presença de Deus. E a alegria de toda a terra. Por isso nós precisamos entender que o papel da igreja, do corpo de Cristo, nós, como membros deste corpo, é fazermos Deus conhecido no mundo. É revelarmos a sua glória por meio das obras que realizamos, por meio das coisas que fazemos. Pois Pedro também escreveu sobre isso, ele disse que a função nossa como nação santa, como povo de propriedade de Deus, como povo comprado por Deus, como reino de sacerdotes, era o quê? Proclamar as virtudes de Deus. É isso que a gente precisa entender. É muito mais simples do que temos feito e praticado na nossa religiosidade, acrescentando coisas que não têm nada a ver com o reino, com a vontade, nem com o querer do Pai. E Jesus, logo no início do seu ministério, ensinando os discípulos a orar, ele ensinou o Pai Nosso, e o Pai Nosso fala do quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E ele explicou para os discípulos que o reino de Deus não viria em visível aparência, mas eles estariam em
nós. Temos que entender que somos responsáveis como família, como membros do corpo, de revelar o reino neste mundo. E a gente revela o reino de Deus não pela nossa religiosidade, não pelas nossas liturgias de nossos cultos, mas pela maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, como nós nos relacionamos com as pessoas, como tratamos as leis, como respeitamos os governos, como honramos os nossos pais, como honramos a nossa esposa, nosso marido, se somos mulher. Precisamos entender estas coisas. O marido precisa amar a esposa, os filhos honrar os pais honrarem os filhos, ensiná-los sobre a vontade do Deus verdadeiro, do único Deus que se revela em nós e através de nós. Fomos constituídos sua família para tornarmos visível esse Deus ao mundo. Nós temos que entender isso e precisamos compreender isso para vivermos a vontade do Pai. É assim que Ele nos chamou, é assim que Ele nos fez. Em Cristo Jesus somos feito nova criatura. A obra que Ele fez é única e suficiente para nos apresentar diante de Deus. Precisamos nos submeter a Ele como Senhor, como Salvador, reconhecendo que a nossa salvação vem dEle, por meio dEle, e que somos salvos para revelá-lo ao mundo. Que a gente possa entender essas coisas, compreender a vontade de Deus, buscar conhecer essa vontade e nos sujeitarmos a essa vontade. E um pouco mais além, ensinarmos outros sobre essa vontade para que o Pai seja conhecido. Que a gente possa entender isso, nos submeter e viver glorificando e honrando o Senhor em todas as coisas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.